O programa de hoje é dedicado aos evangélicos. Queremos conhecer melhor esse fenômeno social na vida dos brasileiros. Para isso, vamos receber o antropólogo social, autor do livro Povo de Deus, que tem a apresentação do cantor e do compositor Caetano Veloso. O livro cantou de pastores a políticos, com direito à repercussão de fotos postadas pelo deputado Marcelo Freixo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu converso com Juliano Spayer. Olá, Juliano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão gostar muito da entrevista, uma vez que boa parte da população mato-grossense é evangélica. Obrigado pelo convite. Estou entusiasmado aqui para ouvir as perguntas. Juliano, primeiro eu quero começar o programa, parabenizando pela autoria do livro Povo de Deus. Um texto tão importante e generoso em chamar a atenção para o fenômeno que é a comunidade evangélica aqui no Brasil e que anos após anos cresce mais e mais. Mas, Juliano, a antropologia é uma ciência que se dedica a estudar as diversas particularidades da vida social, as diferentes culturas e também as formas de construir uma sociedade. Podemos até dizer que é um estudo do ser humano em seu sentido mais amplo e profundo. Eu confesso que quando eu era mais nova eu tinha uma enorme vontade de ser antropóloga, até hoje eu me interesso pelo assunto. Mas e você, Juliano, por que é que você escolheu a antropologia? Você é formado em História pela Universidade de São Paulo e mestre e doutor em Antropologia pela University College em London. E também foi autor do livro Mídias Sociais no Brasil Emergente, que analisava o uso da internet nas camadas populares brasileiras. Estudar o fenômeno evangélico já estava no seu radar no início da carreira? Não, nunca teve no meu radar, porque, enfim, a minha família, a minha criação nunca passou pelo contato, por frequentar a igreja, por ter uma religião. Nós somos uma família, em muitos sentidos, bastante desconfiada em relação ao que... Para que a religião serve além do aspecto mais metafísico, né? Então, nunca eu imaginei que esse seria um assunto. E o que te despertou interesse, né? O que te levou a fazer esse livro? Eu passei 18 meses num bairro pobre, relativamente próximo a Salvador, né? 100 quilômetros de Salvador, portanto, dentro da grande Salvador. Eu fiquei muito impressionado num primeiro momento por ter vivido mais de 40 anos no Brasil, mas nunca estar sistematicamente no Brasil, né? É uma experiência muito simples de ser realizada, mas que, por motivos, né, da nossa formação, da nossa constituição como povo, como país, ele rara e dificilmente acontece, que é pessoas das camadas médias e altas da sociedade se mudarem para viver não só para fazer visita, mas para viver o dia a dia, o cotidiano de como moram os brasileiros, a maior parte dos brasileiros, né, nas periferias urbanas. Foi uma experiência muito importante, né? Conhecer o meu país, parece uma coisa besta falando dessa forma, né? Até talvez arrogante, mas foi o elemento mais... Eu fui estudar por que o brasileiro pobre usa e qual que é a consequência do uso da internet, né? Então, é um assunto muito particular. Mas o que mais me interessou foi isso, foi notar o quanto a sociedade brasileira vive essa separação, que em algum momento já foi discutida como sendo a separação do Brasil do litoral com o Brasil do interior, enfim, a história dos dois Brasis, mas que hoje acontece dentro desse espaço da cidade, a cidade que em alguns espaços é muito privilegiada e na maior parte deles não é, mas que, enfim, o conhecimento sobre essa pobreza é muitas vezes um conhecimento mediado pelo jornal, pelo jornalismo,
e nunca é parte de um interesse de conhecer, viver, morar, passar tempo. E sendo interessado, né, tendo interesse pelo assunto do desenvolvimento da mobilidade social, eu fiquei muito impressionado ao perceber o quanto, primeiro, a quantidade de evangélicos dentro desse bairro popular. Então, para você ter uma ideia, existe, né, uma igreja católica, em torno de 9 terreiros de candomblé e mais de 80 igrejas evangélicas. Esse foi o primeiro assunto que me levou para considerar esse tema um tema importante. Mas, além disso, foi ver o quanto a minha percepção, o que eu tinha ouvido, aprendido sobre o cristianismo evangélico, ou seja, que o evangélico era ou charlatão, ou o fanático que não teve oportunidade de ir para a escola, como existem, né, muitas outras consequências, principalmente consequências interessantes e positivas para o pobre brasileiro se motivar a dar esse passo, né? Ou seja, que não é só uma questão misteriosa ou religiosa, a movimentação do brasileiro pobre para a igreja evangélica, mas isso tem muito a ver com uma consequência bastante clara de melhora de qualidade de vida, né? Eu posso falar mais depois, se você quiser. Vamos falar mais. Juliano, nos anos 70, os evangélicos representavam apenas 5% dos brasileiros. Hoje já são, acho que quase 1/3 da população adulta no país, e na próxima década, segundo estatísticas, o número de protestantes vai superar o de católicos, né? Considerando o crescimento recente que os evangélicos têm tido na sociedade, e aí eu te pergunto, por que é tão importante, né, para nós, para compreender o Brasil contemporâneo e também quem é o evangélico brasileiro, Juliano? Qual a cor, o gênero, a renda predominante no povo de Deus? Bom, o fenômeno evangélico é importante por 2 motivos. Eu diria que o segundo mais do que o primeiro. O primeiro motivo é pelo que você falou, né? Se você dividir o Brasil em 3, 1/3 é evangélico. Então, uma população que hoje, além de ser muito numerosa, vem descobrindo a sua força de organização, de coordenação, e isso a gente observa na presença, né, do tema do cristianismo evangélico, por exemplo, ao longo do ano passado, durante a corrida eleitoral. Eu tenho a impressão que se falou mais sobre religião, sobre moral, sobre costumes, do que sobre outros temas, economia, enfim, cultura, saúde. Esse é o primeiro motivo, né? É uma comunidade grande e que se articula para participar da vida para além do que acontece dentro da igreja, né? Um entendimento de que não existe mais esse tabu para quem trabalha, para quem frequenta uma igreja evangélica, de ter uma atitude, enfim, participativa em relação à política, se envolver, falar a respeito, fazer campanha, né? Agora, o segundo ponto, que é o motivo da importância, que eu acho ainda mais importante do que o primeiro, é o quanto esse assunto é ignorado fora dos círculos evangélicos, né? Então a gente vê em universidades, em jornais, na programação, enfim, da TV, muito pouco sendo falado dentro desses veículos que supostamente falam com toda a sociedade, muito pouco de religião e muito pouco de entendimento sobre os muitos subgrupos dentro desse universo evangélico, né? Para começar, essa separação bastante importante entre o evangélico das igrejas protestantes históricas, batista, presbiteriana, luterana, e o evangélico pentecostal, né? São mundos que, mesmo no dia a dia, têm pouca relação entre si, uma certa tensão, uma certa disputa, e que, no entanto, quando são tratados, quando se fala sobre o tema do cristianismo, geralmente todos esses grupos
muito diversos, em locais diferentes do país, essas pessoas são tratadas só como evangélicos, né? Então é uma generalização parecida com chamar alguém de brasileiro. Tem tantos Brasis, né, e tem tantas possibilidades no Brasil, socioeconômica, por escolaridade, por idade, por gênero, que é uma classificação quase inútil, mas que é usada com muita frequência, dizendo principalmente de maneira negativa, os evangélicos isso, os evangélicos aquilo, né? Então, a importância é maior ainda, dado a falta de conhecimento que, geralmente, quem está em posição de liderança no país, seja na política, no mundo empresarial, no universo da comunicação, saberia pouco para diferenciar, quando importa, né, esses muitos atores, esses muitos personagens aí do mundo evangélico. Não só os políticos e os políticos mais importantes, mais conhecidos, né? Bom que você tocou nesse assunto, desse termo evangélico, né, que é muito comumente tomado como sinônimo de protestante. Eu sou católica praticante, eu acho que por isso essa entrevista também vai ser uma aula para mim. E aí eu pergunto, Juliano, qual a diferença entre protestantes históricos, né, e os protestantes evangélicos? Na verdade, todos são protestantes, né? O cristianismo evangélico é um termo que geralmente é usado para se referir a essa população protestante no Brasil. Eu tenho a impressão, e isso é só uma hipótese minha, que principalmente o evangélico pobre não gosta muito dessa maneira de classificar, chamando de protestante, porque é um grupo que geralmente se considera e se diferencia da sociedade por uma atitude geralmente muito tranquila, muito controlada, né? Que evita, enfim, situações de conflito. E então esse termo protestante relacionado a protestar talvez soe estranho, né? Mas tanto evangélicos históricos, também os pentecostais podem ser chamados, se entendem como evangélicos. Quando você fala em evangélicos, principalmente das camadas médias e altas, em alguns casos eles se diferenciam dos evangélicos pobres, se identificando como cristãos, né? Então, quando você usa nesse contexto do protestantismo, eu sou crente ou eu sou cristão, geralmente o cristão está falando de alguém de camadas médias e altas, com mais escolaridade, e o crente é o evangélico popular, né? Mas depende de onde você está no país. Você perguntou sobre a diferença desses grupos. As igrejas históricas tradicionais, por exemplo, a metodista, a presbiteriana, a batista, a luterana, são igrejas formadas no contexto da Reforma Protestante, no século XVI, e que, portanto, tem essa presença, principalmente no mundo anglo-saxão, entre Inglaterra e Estados Unidos, mas também em outros lugares, na Holanda, na Alemanha, etc., na Suíça, e são organizações mais antigas, né? Então, é um cristianismo bastante diferente do católico, porque ele surge dessa rebeldia, né, dessa disputa pela possibilidade de falar sobre religião fora da Igreja Católica. Então, são geralmente igrejas que não têm imagens, que não têm essa ostentação que as igrejas católicas, principalmente catedrais, apresentam, né? Então, mais discretas e muito simples, pelo menos em termos de ornamento, e que podem ser principalmente mais escolarizadas e mais eruditas. Então, o pastor das igrejas históricas geralmente faz cursos de teologia de 3 anos, enfim, bastante exigentes em termos da questão enfim, acadêmica, né, em relação à teologia. É frequente esse estudo da Bíblia em outras línguas,
no hebraico ou no grego, enfim. Então são igrejas mais antigas e mais eruditas, com uma população mais escolarizada. Daí, para simplificar, porque existem outras subdivisões, né? Mas eu chamo a atenção para os pentecostais, né? O fenômeno do pentecostalismo é do século XX, é muito recente e, no entanto, se tornou no mundo hoje quase que uma expressão da renovação protestante, né? Então, o pentecostal, em muitos sentidos, ele é muito diferente do protestante histórico. Por exemplo, você vai num culto das igrejas históricas, como eu disse, é um culto mais tranquilo, com música baixa, com uma apresentação do pastor ou do pregador, geralmente mais intelectualizada, estudando, enfim, de uma maneira filosófica, determinadas partes, trechos da Bíblia, né? O culto pentecostal é um culto muito mais energético, né? Então, mais cantoria, palmas, interação entre o pastor e os fiéis, muita emoção, eventualmente dança, eventualmente choro também, e uma interpretação da Bíblia que tem muito mais a ver, em vez de discussões mais filosóficas, a Bíblia é uma oportunidade para se falar sobre o que está acontecendo no presente, né? Então, questões familiares, agora questões políticas, questões de costumes, né? Tudo que acontece, brigas em família ou constituição de relacionamentos, consumo, uso de produtos, a internet é boa, é ruim. Muito desse dia a dia do mundo popular é discutido dentro da igreja pentecostal. E mais recentemente, a partir dos anos 80, 90, um professor aqui da USP, chamado Ricardo Mariano, cunhou o termo neopentecostalismo, né? Que ele criou para apontar para um desdobramento do pentecostalismo que é associado à prosperidade, né? Então, essas são igrejas que geralmente têm donos, são igrejas que têm famílias gerindo essas igrejas. O caso da Universal, talvez mais típico, né? Mas, enfim, muitas outras igrejas, Renascer, a Igreja da Lagoinha, né? E que são conhecidas também, às vezes, como igrejas de parede preta, né? Que lembram salas de espetáculo, um ambiente escuro, eventualmente usando efeitos visuais, de luzes, de som, né? Então, além do aspecto mais emotivo, mais vibrante da igreja pentecostal, além disso, esse culto mais voltado para aproveitar a vida agora. Então, para eu ser um bom cristão, eu preciso ganhar melhor, eu preciso ter um carro, eu preciso pagar um plano de saúde, eu preciso ter meus filhos na escola. Então, essa teologia que mistura o aspecto religioso com o aspecto de cuidar da vida presente, né? Então, acho que, grosso modo, eu separaria entre históricos e protestantes entre históricos e pentecostais, e no pentecostalismo esses dois grupos, né? Pentecostais e neopentecostais. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já voltamos com o antropólogo digital, escritor e educador Juliane Spayer. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje o tema é a religião evangélica e quem está aqui comigo é o escritor e colunista do jornal A Folha de São Paulo, Juliane Spayer. Juliano, você disse no início da entrevista que os ofícios da sua profissão levaram a viver numa comunidade carente no interior da Bahia, de população predominantemente evangélica. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, compartilhasse conosco essa sua experiência, né? Porque a gente sabe que na Bahia há uma presença fortíssima de religiões de matrizes africanas.
De que maneira se dava essa convivência entre os evangélicos e essas religiões? Era pacífica entre os moradores ou havia algum estranhamento entre eles? Excelente a sua pergunta, porque tem muito a ser dito sobre isso, para além daquilo que a gente observa geralmente no noticiário, que é evangélico ataca a igreja de Candomblé, o terreiro de Candomblé, né? Isso, primeiro de tudo, eu não estou dizendo que isso não acontece, ao contrário, é um assunto importante, faz parte da nossa Constituição, né? E a liberdade que você tem de pensar e cultuar aquilo que você entende que é certo e é melhor. Então, não é uma defesa dessa postura do cristianismo evangélico. Agora, durante 18 meses em que eu estive morando nesse bairro com a minha família, eu vi uma situação de atrito, que foi de uma igreja menor que deslocou um grupo de pessoas para frente de um terreiro de Candomblé, um dos 9 que tem no bairro, e essas pessoas, educadamente do lado de fora, oravam para expulsar o demônio daquele templo, né, o que eles achavam que teria o demônio. Apesar de ser uma coisa pacífica, é uma coisa incômoda, atrapalhou o pai de santo, que obviamente não queria gente parada na porta dele, principalmente agindo dessa maneira em relação à religião dele. Então ele simplesmente chamou a polícia e ameaçando aquelas pessoas, enfim, dizendo que elas estavam desrespeitando ele, e a situação foi contornada. Eu acho que isso é importante porque, como eu disse, esse é um bairro com uma grande quantidade de igrejas evangélicas. Eram mais de 80 a última vez que eu contei, em 2014, e o bairro continua crescendo. Então, sim, é muito importante dizer que existe, e é verdadeiro, esse estranhamento, essa demonização que, eu diria, a maioria dos evangélicos, de alguma forma, abraça. Mas queria levantar aqui algumas outras questões. Primeiro, não são só os evangélicos, né? Ou seja, existe uma demonização das religiões de matriz africana muito anterior a esse momento do cristianismo evangélico, que vinha também do catolicismo, né? E essa percepção do catolicismo de que essas manifestações religiosas de matriz africana serem associadas, enfim, dentro da lógica católica, ao demônio. Então essa é a primeira coisa, não é uma questão que veio do cristianismo evangélico, não é uma questão que vem, na verdade, do catolicismo e ainda tem eco no catolicismo. A segunda questão é que, dentro desse bairro, com tantos evangélicos, a quantidade de tensão colocada em prática foi bastante curta, ou seja, são 9 terreiros e eu ouvi ao longo de 18 meses um caso de desrespeito, né? Então eu não sei em que medida, enfim, qual que é, e eu gostaria muito de saber, qual que é a representatividade desses ataques dentro da população evangélica e quais são as igrejas que praticam isso. Então é comum, por exemplo, quando um ataque desse acontece, por exemplo, alguma outra igreja evangélica se oferece para ajudar a reconstruir o terreiro. Mas esses eventos são pouco noticiados, né? Então, seria muito útil para a gente, em vez de falar de uma forma apelativa quando esses eventos acontecem, mas quando eles acontecerem, ter esse esforço de dizer dessa igreja, dessas pessoas, desse grupo da igreja, para não generalizar isso como uma prática de todos esses 60, 70 milhões de pessoas, né? Que mesmo tendo uma visão muitas vezes curta e preconceituosa em relação a esse fenômeno, mantém uma distância respeitosa, né? Ou seja, eu não concordo, mas eu mantenho a minha discordância no plano do meu pensamento
e não atacando, queimando, brigando, quebrando, né? Então, não é intolerância, né? Eles aceitam, apesar de não serem da mesma religião. A intolerância, eu entendo que é mais da tradição católica, que depois foi retomada pelo cristianismo evangélico, e que está, enfim, colocada num cenário em que muitas vezes esse tipo de ataque é uma maneira de quem não é evangélico envergonhar e atacar simbolicamente esses evangélicos, independente de qual evangélico seja, e sem interesse em fazer essa diferenciação, né? Então, seria importante ter noção, quando se ataca a igreja evangélica, quem está atacando, qual é a denominação e quais são os grupos, em vez de falar isso daí simplesmente colocar na conta de evangélicos em geral, né? Que é parecido com manifestações preconceituosas que a gente ouve em relação ao Brasil. Por exemplo, que o brasileiro é folgado, ou que o brasileiro é preguiçoso, ou que o brasileiro é vagabundo, tudo entre aspas, né? São generalizações tão absurdas que atacam muitas pessoas que não têm nada a ver com essa história. A mesma coisa em relação ao evangelho. Juliano, você disse no começo da entrevista que existe uma diferença entre o culto batista tradicional, né, do culto da Assembleia de Deus. São nomes diferentes e práticas também diferentes. Como é que você percebeu essa diferença e também a convivência entre essas diferentes microcomunidades evangélicas? Os batistas são uma igreja protestante tradicional ou histórica, né? Como as que eu falei antes, batista, luterano, presbiteriano, metodista, etc. E a Assembleia de Deus é a segunda e hoje a maior igreja pentecostal do Brasil, né? Como eu disse, o culto batista é um culto muito mais raciocinado, muito mais contido, muito mais filosófico, muito mais erudito, né? Muito mais quieto também. Enfim, que você tem ali uma participação muito limitada das pessoas que acompanham o culto, né? Quando você passa para a Assembleia de Deus, você vê ali muito mais a presença do corpo, não é? Não é só a cabeça acompanhando o culto, né? É o corpo por meio de palmas, é o corpo por meio de canto, é o corpo por meio da emoção, do choro, da dança, eventualmente, tanto de uma dança relacionada à incorporação do Espírito Santo, como danças também que fazem parte ali do culto, danças coreografadas. Então, em termos gerais, essas são as diferenças. E entre esses grupos existem estranhamentos, né? Não especificamente da Batista em relação à Assembleia e vice-versa, mas do cristianismo evangélico histórico em relação ao pentecostal. O histórico reclama que o pentecostal geralmente é pouco informado, enfim, os pastores não têm a formação que eles consideram rigorosa para que se ocupe aquela função, né? Então se fala dessa desqualificação, enfim, dentro do espaço pentecostal para formar pessoas que, enfim, tenham um entendimento das muitas áreas do conhecimento, desde a linguística até o conhecimento de outros textos da tradição judaico-cristã, além da própria Bíblia, né? Então, um curso mais rigoroso. Os pentecostais, ao mesmo tempo em que admiram essa erudição, ao mesmo tempo, talvez respondendo essa provocação, dizem que vocês sabem muito, vocês são super escolarizados, eruditos, etc., mas o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, né, a presença verdadeira de Deus se manifesta no nosso culto, e não nesse culto frio, fraco, erudito, né, que é bom para a cabeça. Então o pentecostal responde a essa crítica falando sobre esse aspecto da religiosidade pentecostal, que talvez não tenha erudição da histórica,
mas tem enfim, a força, a dedicação, o compromisso, a emoção, o contato, né? Um contato talvez mais estreito com o divino. Juliano, um fenômeno observado ao longo dos anos 70 foi a queda entre o número de fiéis da Igreja Católica proporcional ao aumento dos evangélicos, né? No caso dos evangélicos, se diz que está associado à seca que atingiu o Nordeste na segunda metade do século XX, tendo boom nos anos 80 durante a transição do Brasil rural para o Brasil urbano. Como é que você avalia essa ascensão e a influência, né, da religião na sociedade brasileira recente, e também como é que isso afeta a diversidade a diversidade religiosa no Brasil? Então, o protestantismo existe no Brasil desde da metade do século XIX, né? Desde esse momento em que o país se desliga de Portugal e também, se tornando independente, passa a estabelecer relações comerciais com outros países, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, que tem populações protestantes importantes, né? E instalam igrejas e formam igrejas aqui, inicialmente só para essas próprias populações, então estrangeiros vivendo no Brasil, mas que eventualmente foi ganhando adeptos fora desse círculo social, né? Agora, é curioso notar como o protestantismo ele existe quase que só uma pequena porção da sociedade se converte ao protestantismo até em torno dos anos 70, né? Então são até ali 5, 6% da população brasileira. E a partir dos anos 70, o número a conversão ao protestantismo cresce muito rapidamente. E eu associo esse fenômeno a essa migração muito intensa, de em torno de 20 milhões de pessoas. No contexto do Brasil, nos anos 70, é um número muito grande, e por isso indicado pelo professor Gilberto Velho, um antropólogo que estudou antropologia nas cidades, né, identificado como o principal fenômeno social do Brasil no século XX, né, que é essa migração de nordestinos do Nordeste rural para as cidades as principais cidades do país em busca de trabalho, né? E essa presença dessa população formando periferias urbanas encontrou espaços, primeiro, muito diferentes em relação ao que viviam antes. Então, pessoas que vêm da lógica, né, do tempo, do ritmo do mundo rural, do campo, né, para pessoas que vivem no ritmo da cidade, os relacionamentos da cidade, né, em geral mais distantes, mais frios, pessoas que se conhecem menos, famílias mais curtas, nucleares, né, menos contato com a família estendida. Então, esse é o primeiro choque. O segundo choque é morar nos lugares com menor presença do Estado para oferecer infraestrutura, polícia, asfalto, hospital, enfim, todos os serviços que em geral são oferecidos pelo Estado, né? E a igreja evangélica, em muitos sentidos, se torna meio que um espaço comunitário em que essas pessoas que estão separadas, né, do resto da sociedade por viverem nesses espaços distantes, acabam se ajudando umas às outras. Então é muito frequente nas igrejas, quando alguém está desempregado, a igreja se coteja para oferecer o mercado do mês, ou ajuda a procurar emprego. Se alguém tem um problema de saúde, a própria igreja conversa para buscar contatos que possam servir gratuitamente, né, para que essa pessoa se consulte, fale com um advogado, com um médico especialista. Então, eu entendo, e de novo, né, essa é uma análise que eu fiz, mas é interessante notar esse paralelo, né, ou seja, o Brasil se tornando um país predominantemente urbano, né, ou seja, o país que até os anos 50 tinha na ordem de, 20 a 30% de pessoas vivendo nas cidades,
hoje isso virou de cabeça para baixo, né? Então o Brasil é predominantemente a maior parte dos brasileiros vivem nas cidades. E por conta desse crescimento e dessa situação muito desfavorável para esses migrantes e para a distância também da Igreja Católica, que é uma igreja que demora para se mover, né? Então tem uma formação muito complicada, muito longa, menos pessoas envolvidas, então é difícil abrir uma igreja católica. E a igreja evangélica estava ali à disposição, né? Então acaba se tornando esse lugar em que as pessoas ajudam umas às outras para suprir a ausência do Estado nesses espaços, né? E aí ela se torna mais importante e cresce rapidamente. Juliano, você falou sobre isso e eu lembrei de um fato que eu me formei em Campinas e por ser muito longe de Mato Grosso, muitos dos meus familiares me enviaram flores de presente. E aí como foi uma grande quantidade, eu já não estava mais morando, nós decidimos deixar as flores numa igreja católica. Para nossa surpresa, nós não encontramos nenhuma igreja aberta. Pelo contrário, as únicas abertas naquela época eram as evangélicas. E aí eu pensei, como é que uma igreja, né, pode ficar fechada num fim de semana? É por isso que deve estar perdendo tantos fiéis. E aí eu me lembro que as igrejas pentecostais tinham ar-condicionado, um banquinho confortável, banda de música, ou seja, era muito mais atrativa do que a católica. E depois eu descobri o que você falou agora, que os evangélicos também se formam com uma facilidade muito maior. Uma outra coisa que também me chamou a atenção na sua resposta, que um dos meus primeiros empregos foi na Rede Mulher, que virou hoje a Rede Record. Eu trabalhava na produção dos programas evangélicos, Fala Que Eu Te Escuto, e os outros demais desse setor. E aí nesse job eu também percebi que um dos efeitos percebidos ali durante o trabalho era a melhoria, né, da vida dos fiéis, porque era sempre um ex-alcoólatra, um ex-drogado, sempre alguém que estava com problema familiar devido a esses vícios, era levado para a igreja de alguma maneira e lá ele voltava a ter uma melhoria de vida, arrumava emprego, consequentemente melhorava a vida financeira e tudo mais. E aí eu vi o Mano Brown, numa entrevista, do Mano Brown, cantor dos Racionais, que disse que a periferia paulistana é predominantemente evangélica, que é possível perceber isso até na maneira, né, de cantar o samba, mais melodioso, com mais falsete, tipo de música gospel. Então, eu queria que, assim, o quanto isso influencia essa atração de fiéis a essa igreja nova pentecostal, como você mesmo disse, e essa relação das igrejas evangélicas e também a comunidade negra aqui no Brasil. Bom, vou começar pela segunda parte, né? É curioso que o pentecostalismo é um fenômeno associado à presença de afrodescendentes no continente, né? O pentecostalismo, ele traz uma teologia e práticas religiosas diferentes, que eu descrevi rapidamente nas perguntas anteriores, né? Ao mesmo tempo, trazem elementos de uma religião encantada, né? Encantada, enfim, com essa presença misteriosa e mágica no nosso entorno, né? Então é muito comum, ao encontrar com uma pessoa pentecostal, que ela fale, olha, Deus está dizendo no meu coração dizer tal coisa. Assim, é difícil pensar sobre essa proximidade que parece quase impossível e improvável, né, do cristianismo evangélico com a religiosidade tradicional veio dos afrodescendentes, né, que vieram para a América, foram trazidos, né, para a América. Então, é curioso porque você notou isso, né? Ou seja, muitas vezes o pentecostalismo ele é mais próximo, ele tem mais aspectos em comum com religiões que não são cristãs, por exemplo, o candomblé, por exemplo, a macumba, apesar disso provavelmente soará, né, estranho,
ou talvez até como uma blasfêmia, né, para evangélicos, mas eu estou me referindo tecnicamente a essa disposição para falar com o invisível, para sentir a presença do Espírito Santo, para falar em línguas. São todos elementos que você encontra muito presente nessas outras religiosidades e nada presente nos outros, mesmo nos outros protestantes históricos, né? Você olha na Igreja Batista, Presbiteriana, Luterana, não tem essa história de falar em língua, tem essa história de sentir a presença do Espírito Santo, né? Então, talvez esse seja um elemento que aponta aí para o motivo da Igreja pentecostal, evangélica pentecostal no Brasil, ou as igrejas terem essa grande presença da população afrodescendente, pretos e pardos, e principalmente mulheres, né, e jovens no mundo urbano. Chegou a hora de mais um break. Em 2 minutinhos estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre a religião que mais cresce no Brasil, a evangélica. Estamos de volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista. Hoje eu estou conversando com o mestre e doutor pela University College de London, fundador do Observatório Evangélico, Juliano Speyer. Juliano, você é mestre e doutor pela University College de London e fez parte, do projeto Why the Post, que é o primeiro estudo internacional sobre as consequências da internet para a sociedade. Hoje nós vemos as igrejas evangélicas usando as mídias sociais para a expansão. Como é que você vê essa relação entre mídia e religião? De que maneira os pastores evangélicos aproveitam melhor as mídias sociais para arregimentar mais fiéis? Curioso esse tema, porque quando eu estava lá, eu estava em 2013 e 2014, né, fazendo pesquisa. O acesso à internet já havia se popularizado, então o brasileiro das camadas populares, principalmente graças ao smartphone, já tinha a sua própria internet, e antes disso ele tinha internet em casa que era dividida por outros familiares, né, em geral na sala. E o uso da internet era visto com uma certa desconfiança, principalmente pelos adultos das igrejas que eu frequentei e das igrejas em que estavam ali pessoas com quem eu convivi ao longo desse período, né? Então, por um lado, a internet, durante a minha pesquisa, era vista por religiosos como motivo de tensão, né? A internet aproximando a comunidade da igreja, principalmente os jovens, pessoas que eram desconhecidas, pessoas de fora, essa possibilidade de você estabelecer relações fora da igreja, enfim, com amizades e relacionamentos que não são necessariamente bem vistos pelas pessoas mais velhas das igrejas, né? Por outro lado, mais recentemente, essa percepção talvez tenha ficado em segundo plano, a partir da constatação da possibilidade também da internet se tornar um veículo de promoção de contato com outras pessoas para trazer para a igreja. Isso pode ser expandido até a criação de formas novas de igreja. Então a gente vê hoje igrejas que não existem mais no espaço físico, né? Então você tem pastores agora que estão se posicionando como lideranças e cuja igreja existe só no YouTube, ou só na internet, ou só no Instagram. Então, atualmente, eu entendo que, enfim, a internet talvez seja vista ainda, num certo sentido, com suspeita, né? Com motivos, né? Ou seja, que a internet é uma porta, uma janela para qualquer lugar. Então, principalmente para quem é jovem e que está ainda sob a tutela, né? Ainda menor de idade, existe essa tensão que a internet leva para a música que você não devia ouvir, para as relações que você não devia ouvir, para a informação que você não devia ter, né?
Então, muita desconfiança, às vezes, em relação a estudar demais, a estudar desnecessariamente, né? A estudar para além daquilo que faz sentido, como um caminho para te tornar arrogante ou desnecessariamente crítico, né? Existe essa internet, existe a internet também, que, enfim, possibilitou e facilitou a vida de todo mundo. Assim como no jornalismo você tem pessoas hoje que criaram veículos a partir da sua só de uma infraestrutura muito simples. A gente fala, por exemplo, desses podcasts com milhares de pessoas assistindo, como o Podpah e o Flow, enfim, que surgiram nos últimos 2, 3 anos, principalmente no contexto da pandemia. Também acontece isso nas igrejas, né? Ou seja, pastores que antes seriam, enfim, pastores de terceira ou quarta posição no ranking de determinadas igrejas, se tornando pastores das suas próprias igrejas a partir da internet. Juliano, existe no Congresso Nacional um grupo chamado Frente Parlamentar Evangélica, formado por 120 parlamentares, protestantes, claro. E segundo o levantamento da revista Veja, o número desses parlamentares associados a essa bancada é muito maior do que qualquer partido no Congresso Nacional. Os membros dessa bancada têm em comum a defesa de valores ligados à pauta de costumes, né? Normalmente empenhados na luta contra a legalização das drogas, do aborto e também de questões ligadas ao LGBT. Na sua opinião, Juliano, qual é o papel das lideranças religiosas evangélicas na política brasileira atual? Você acredita que elas vão se aproximar do governo Lula? As igrejas evangélicas que participam da política, e não são todas, né, elas geralmente atuam de uma maneira muito parecida com o Centrão. Então, o Centrão geralmente se aproxima de quem está no poder. Eventualmente, dada a polarização, né, criada e exposta, né, mais a partir de 2018 e radicalizada nos últimos 4 anos, a eleição do ano passado mostrando esse país dividido, né, é o principal exemplo disso, né. Dentro desse contexto, uma parte desses evangélicos parece estar mais interessado em romper essa lógica de estar no centro e se ligar a quais são o governo que está no poder agora, para se tornar efetivamente oposição e passar esses 4 anos distante do governo para depois manter essa relação com esse grupo também de conservadores, que principalmente rivalizam com a esquerda e com a esquerda progressista por conta da pauta de costumes, e que, portanto, talvez se coloquem numa posição mais resistente a apoiar o governo atual. Você também é articulista da Folha de São Paulo. A Michele Bolsonaro é cortina de fumaça ou é início de carreira política? Então, eu nessa coluna que você está citando, eu ouvi outras pessoas, né? É muito importante ter essa perspectiva de dentro do mundo evangélico, né? De como as coisas funcionam. E uma das pessoas que eu ouvi para escrever essa coluna foi a professora Jaqueline Teixeira, da UNB, que disse muito claramente algumas coisas, né? Primeiro, que a Michele tem condições ela se tornou um personagem importante político, inclusive para além da vontade do ex-presidente marido dela, Jair Bolsonaro. Então, ela possivelmente, segundo a Jaqueline, seguirá uma carreira política, isso independente dela continuar ou não casada com o ex-presidente. No entanto, é importante levar em consideração o quanto essas notícias elas desviam a atenção também de determinados assuntos, né? Então, a semana passada foi uma semana importante por conta da eleição dos presidentes do Congresso, né? E a notícia sobre uma eventual
candidatura da ex-primeira-dama pode ser interpretada também como uma cortina de fumaça que desvia a atenção, por exemplo, dos ataques de 8 de janeiro, dentro daquele contexto. Então, cria outros assuntos que os jornalistas geralmente dão atenção, e ao dar atenção, tira a atenção de assuntos talvez mais interessantes. Isso como uma estratégia, né? Mas acho que a gente vai ver isso na prática quando for a gente está há 4 anos, né, de eleição para o Senado, então a gente vai ver isso daqui a 4 anos. Mas existe sim, é mais uma carreira, sim. Para nós encerrarmos, o filme Divino Amor, do cineasta Gabriel Mascaro, ele imagina um Brasil majoritariamente evangélico em 2027, predominantemente neopentecostal, triunfalista, individualista e adepto à teologia do domínio, onde o carnaval seria substituído por uma celebração gospel, né, denominada Festa do Amor Supremo, com a família no centro de tudo. Certa vez, a escritora Clarice Lispector, ela escreveu sobre o futuro, dizendo: perguntaram-me se eu saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Nem daqui a 25 minutos, quanto mais 25 anos. Juliano, você vota com o relator, o cineasta Gabriel Mascaro, se arrisca a dizer que o crescimento das igrejas evangélicas vai continuar no Brasil nos próximos anos, ou você fica com a Lispector, não se atrevendo a prever qual o papel das igrejas evangélicas na sociedade no futuro? Olha, a Clarice me parece a pessoa mais razoável aí, né? Eu estava assistindo esses dias uma entrevista de um astrônomo norte-americano que ele estava falando sobre, enfim, essas soluções novas de inteligência artificial que, enfim, estão apontando como possíveis substitutas para uma série de cargos, né, dada a eficiência que elas têm de dar respostas bem informadas e articuladas e inteligentes, né, para perguntas difíceis. E ele falava assim, olha, o problema de eu dar uma opinião sobre esse assunto é que todo mundo na história da ficção científica que ousou tentar prever o futuro errou. Então, um exemplo disso é o autor que criou o termo cibercultura, né? E fala sobre esse domínio paralelo que a gente vive hoje de uma maneira tão clara, mas ele falava sobre isso nos anos 80, e que, no entanto, nos anos 80 não foi capaz de mencionar a tecnologia mais popular e mais importante de hoje, que é o telefone celular. Então, apesar de ter genericamente oferecido aí um caminho para se pensar nesse mundo da internet, em que a gente reajusta a própria identidade, apesar disso, o mais óbvio e mais importante ele não foi capaz de ver. E é uma coisa que, enfim, hoje a gente olha como essencial e até como óbvio, né? Assim, claro que eu tenho que ter um celular. E a mesma coisa para pensar o que vai acontecer no futuro. Agora, a função do cientista social não é prever o futuro, é avaliar o que está acontecendo agora, né? Para a gente tomar decisões agora em relação ao que virá a acontecer, né? Então, nesse sentido, eu acho que o cineasta, ele aponta para o que ele aposta naquilo que a gente vê com recorrência. Então, nos anos 70 eram 5% de evangélicos, nos anos 80, 12%, nos anos 90, 22%, enfim, há 10 anos, 25%, e hoje 33%. Então, você vê uma tendência, né, de crescimento. E aí volta a questão importante. Não é o crescimento que é importante notar aí, mas o desinteresse e a desinformação sobre esse que é o fenômeno, um dos fenômenos mais importantes do Brasil contemporâneo. Você falou sobre Mato Grosso, essa presença hoje muito grande de populações evangélicas aí, e não é só aí, é no Brasil todo, enfim, em São Paulo, no Nordeste, no Norte do país. Então é de fato um fenômeno importante que a gente precisa conhecer para dialogar. Juliano, muito obrigada pela entrevista, por tantos esclarecimentos e meu parabéns
por se propor a quebrar os estereótipos atribuídos aos evangélicos, né? Eu acho que o seu livro foi uma contribuição a nível nacional sobre o assunto. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigada e continue ligado aqui na programação da TBO, a TV que você se